Então, mas tem esse ato simbólico, né? Que foi essa manifestação. Sim. E tem também a consequência dela. Muita gente está falando que é o marketing, que você está fazendo o marketing. Muita gente está falando que isso não vai para lugar nenhum. Eu quero saber como é que você está vendo isso hoje, porque que você começou esse projeto sozinho. A gente viu que no início muita gente não acreditou, muita gente colocava em dúvida, mesmo porque as pessoas só acreditavam que o Jair Bolsonaro era o cara que conseguia mobilizar a população. Então falou, o Bolsonaro preso, ele já resolve muito da eleição que nós vamos ter agora em 26. Boa. Não vai ter outra pessoa que possa fazer isso. E você foi um cara que mostrou com essa direita, que eu chamo de direita popular, que é essa galera que foi lá, que a gente vê aqui na Dirce, que vem conversar com a gente, eu chamo de direita popular. Esse pessoal que acompanha, que gosta do Jair, que vai na rua, que vai na manifestação. A gente viu que essas pessoas não têm medo de sair na rua, mesmo o Jair Bolsonaro estando preso e com todas essas consequências que nós tivemos depois da eleição do ano passado, de 22. Como é que você vê isso e como é que você responde a quem critica você dizendo que isso é só um marketing político para sua reeleição? Olha, alguns pontos, né? Primeiro, com todo respeito, cara, olha a minha rede social. Antes da caminhada, eu tinha, acho que 18 milhões ou 19 milhões de seguidores. Então, assim, eu não preciso mais de mais de seguidor. O que vier, é claro que a gente fica feliz, porque a gente vai ter mais pessoas para alcançar, para poder divulgar o nosso trabalho, para poder comunicar com elas. E também, mais uma vez, né, com toda a humildade do mundo, eu fui o deputado mais votado do Brasil nessas eleições. Eu tive quase 1,5 milhão de votos. Se fosse por votos, sabe, esse argumento ele não se sustenta. Nós estamos há 10 meses das eleições, sabe? Eu, inclusive, ali tive que, num determinado momento que a gente parou para poder comer e falar, olha, quem quer ficar fazendo palanque aqui, ficar falando de candidatura, pode caminhar, mas caminha para lá, caminha no sentido contrário. Eu deixei isso bem claro. E eu fui muito sério com isso. Enquanto a gente estava caminhando ali, quem queria falar de eleição, alguma coisa assim, eu cortava. Ou seja, para mim é muito claro, primeiro ponto, todos esses que atacam, né, falam, não vai dar em nada. Se nós ouvíssemos essas pessoas, sendo bem sincero, a gente não vai para lugar nenhum mesmo. Porque se você faz, reclama. Se você não faz nada também, reclama. Então a gente fica estagnado, a gente fica parado na vida, né? Segundo ponto, para os oportunistas, é muito claro, né, você identificá-los. É só ver quem estava falando de eleições durante a caminhada. Pronto, para mim não tem balela, porque eu deixei muito claro, eu não estou fazendo isso aqui por eleições, isso aqui é por gerações mesmo, de querer acordar pessoas que estão dormindo desse pesadelo que a gente vive há muitos anos, que é a esquerda no comando. E o terceiro, quando você olha, né, para aquilo que, para minha atitude perante os nossos objetivos, eu fui muito claro, eu falei, olha, nós temos sim o objetivo aqui de ter a liberdade dos presos do dia 8, né, através da derrubada do veto da dosimetria, que o Lula, né, vetou. Então, se a gente conseguir reduzir essa pena, dezenas de milhares, né, de famílias vão ser alcançadas e elas poderão ter até a liberdade delas, ou, né, até um pouco, né, da domiciliária depois já terem cumprido essa pena. Nem deveria estar cumprindo, mas enfim, vai alcançar isso. Isso alcança também Felipe G. Martins, né? Alcança também Coronel Naime, alcança também Jair Bolsonaro. E é claro que várias pessoas ali estavam também pelo Jair Bolsonaro, não tenho dúvidas. Então não tem que se colocar que eu consigo mobilizar somente sozinho com a minha voz. Não, há todo um contexto, né? Existem pessoas sim que estão indignadas por diversos motivos e nós estávamos ali por várias coisas. Mas acima de tudo, antes do acima de tudo, eu coloquei também, né, os escândalos do INSS, do Banco Master, a pressão para as pessoas olharem para o escândalo que estão acontecendo nesses dois casos e pedirem a instalação da CPMI ao Davi Alcolumbre. Então, nós colocamos todas essas mazelas, essas dificuldades, mas, acima de tudo, isso eu deixei bem claro na minha carta,
sobre a caminhada, eu falei, olha, eu quero que as pessoas acordem, elas abram os olhos para o que está acontecendo ao lado dela, em diversos sentidos, tanto nos sentidos políticos, ok, né, o buraco da sua rua, talvez o prefeito que aumenta imposto, o presidente que quebra estatal, o deputado que desvia emenda, o deputado que faz rachadinha, o deputado que está envolvido, né, em outros escândalos, mas principalmente para outras coisas que talvez são mais importantes, como você cuidar da tua família, você abrir os seus olhos para como você está cuidando do teu filho, para como você, né, enxerga o teu adversário. Porque nós temos inimigos, sim, mas muitas vezes nós temos adversários que está na nossa escola, que está do nosso lado. E, cara, na caminhada, eles filmaram algo incrível. Passou um carro lá com a bandeirinha do PT e alguém foi e ele deixou cair, eu não sei. Eles pegaram a bandeira do PT e entregou pro cara. Falou, vocês estão do lado errado, mas toma aí a bandeira e segue teu caminho. Então, assim, de nada valeria se a gente tivéssemos bons eleitores esse ano e não tivermos bons pais, não tivermos bons cidadãos. Do que adianta? O cara vai lá e dá o voto certo, né? Na minha opinião, o cara vai lá e vota na direita. Votou lá na direita, né? Apertou lá, pum, o 22, tá tudo certo, tá pra casa. Aí o cara é um puta de um ignorante com a esposa. A esposa também é uma desleixada, né? Não tá nem aí também pros filhos. Os filhos ficam o dia inteiro só na internet, não tem nenhum princípio, não tem nenhum valor, não sabe o que é dificuldade da vida, né? Aí o policial também foi lá e pum, apertou lá à direita. Aí talvez um policial, né, é corrupto. Aí o outro que é pastor, o outro vai lá e continua roubando, é infiel. Assim, do que adiantaria, cara? Nada. Então, assim, eu não fiz essa caminhada de 255 quilômetros para a gente poder, sabe, votar em alguém não, ou votar em mim não. Poxa, que mesquinho seria o meu propósito se fosse isso? Jamais, eu falo isso jamais. O meu propósito é abrir os olhos das pessoas, porque eu abri meus olhos para isso, cara. Não adianta eu ser um deputado federal com muitos seguidores que não sei o que, se eu não cuidar da minha família, se eu não tiver admiração da minha esposa. Que adianta eu ter admiração do mundo e não ter admiração da minha esposa e dos meus filhos? Então, assim, eu sei que as pessoas não acreditam em mim, porque elas medem as outras pessoas com a régua deles. E eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, santarrão, só eu tenho os bons propósitos, não. Sou cheio de dificuldades, sou cheio de erros, sou cheio de falhas, sou cheio de pecados, mas, cara, alguém tem que acreditar que alguém possa fazer algo bom, apesar do que eu sou. Apesar do que eu sou, eu consigo ter uma atitude boa. E você também. Esse que era o resultado final da caminhada que eu queria, e graças a Deus as imagens mostram que eu não tô sozinho, cara. A gente sabe que você é um cara de boas intenções, porque a gente se conhece há bastante tempo, desde o tempo que você era vereador e vem aqui há tantos anos que a gente almoça na Dirce, que a gente troca ideia, que a gente bate papo. Há muito tempo a gente sabe das suas intenções. Porém, nós aqui não somos assim tão bons quanto você. Muito pelo contrário. E a gente só pensa na consequência, no tabuleiro que foi mexido com esse seu ato. Com essa sua, segundo a Rede Globo Televisão, com a sua irresponsabilidade, você mexeu. Eu não sei se foi com o brio da população ou foi com esperança da população. Porque o Churchill já dizia que o papel de um político é escrever belos discursos e dar esperança ao povo. Eu acredito que essa manifestação foi uma esperança que você deu para muita gente que já não estava mais acreditando. Só que isso vai mexer muito com essa eleição que você não quer falar. Mas eu vou passar a palavra aqui para a nossa mesa fantástica. Não, peraí, Emílio. Vamos lá. Não é que eu não quero falar. É óbvio que isso tem consequências diversas. E tem consequência, por exemplo, diversas pessoas que estavam ali ao meu redor, inclusive, assim, gente ponta firme, foi bom demais, sabe por quê? Que eu consegui ver quem é quem nessa caminhada. O político que já chegava, depois da gente, sei lá, 2, 3 dias, estava lá caminhando no sol, rachando, pau quebrando, já chegava lá, querendo fazer vídeo, que não sei o quê, e só ficar lá na frente. Meu amigo, com várias das pessoas, ou seja, vamos lá, tinham seguranças, né, que estavam fazendo ali minha segurança, mas quem estava fazendo a contenção das pessoas, para não ter pisoteamento, não ter nenhuma coisa, eram as próprias pessoas. Então, assim, as pessoas não conhecem todo deputado, as pessoas não conhecem todo senador. Então, meu amigo, o político ali foi colocado no seu devido lugar. O cara que queria chegar, eu ouvi um cara dando carteirada falando o seguinte: tira a mão de mim, rapaz, eu sou ex-vereador. Peraí, parceiro. Entendeu? Cara, eu sou assessor,
Eu sou assessor do ex-ministro do fulano de tal. A própria população, amigo. O povo falou, meu irmão, sai daqui. Se você quiser ajudar, segura aqui a corda aqui, ó. Pede pro pessoal ir para frente. Então o político foi colocado ali na posição de servir, ponto, que é a posição que a gente tem que estar mesmo. Ou seja, vai dormir aonde? Pô, eu ouvia, né? Aquele deputado que falava assim, pô, isso aqui não é lugar de deputado dormir, não. Eu já falava, ih, pelo amor de Deus, cara, as pessoas dormem em locais muito piores todos os dias. Isso que a gente está passando aqui não é nem 1 milímetro do que o povo passa para poder, sei lá, ir tomar banho, para poder ir na escola, para poder ir trabalhar. Então, assim, se coloca no teu lugar, parceiro. Então, assim, é claro que há uma consequência política disso para quem estava em volta, para quem gravou vídeos. Várias das pessoas ali, por exemplo, eu compartilhei vídeos. Tem várias pessoas que são amigas minhas, né, que são influenciadoras, que não são políticos, mas são influenciadoras, que sim, ganharam muitos seguidores, foram mais vistos. Então, claro que há um fortalecimento coletivo do espectro político da direita e que, consequentemente, há uma consequência para daqui 10 meses das eleições, já que as pessoas de direita perderam o medo de ir para a rua, de falar, até mesmo que elas estão agora acordadas e mais dispostas. Eu vi uma notícia hoje, não sei se foi do Metrópolis, não sei, dizendo que mesmo, digamos assim, o PT, né, o Palácio do Planalto, ignorando, né, digamos assim, ou subestimando o ato do Nicolas, eles já estão fazendo reações, planejando reações para poder enfrentar até as eleições, porque obviamente isso dá um impacto também no campo eleitoral, né? Então não é que eu não queira falar disso e não que eu não veja que isso também gere um impacto político, mas eu só deixei claro aqui que esse não é o meu objetivo final. Ô Nicolas, uma das impressões que deu ali, e eu acho que também mobiliza muito essa esperança da grande parte da população de direita, é a união da direita. Porque você estava ali em um momento com o Carlos Bolsonaro, e aí tem aquela questão, como é que o Nicolas está em relação ao Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro? E a tua opinião, se você pode dar esse tipo de esperança para os eleitores de direita, teremos uma união da direita em 2026? Interrogação. Eu acho que não é uma questão de eleição, cara, é uma questão de sobrevivência, né? Assim, as pessoas têm que colocar na balança, eu vou ficar aqui, né, digamos assim, de nojinho, ou eu vou apoiar pra gente poder ganhar do PT. Cara, sinceramente, nunca vai ter um candidato perfeito, porque nós somos imperfeitos agora. É aquela coisa, né, você tem um picolé de limão e um picolé de cocô. Ai, mas o limão é ácido, amigo, o outro é cocô. Então, assim, muita gente fez isso, né, em 2022 com o Bolsonaro, né, ficar com nojinho, né, do Bolsonaro. E assim, a gente não pode ter isso, cara, de novo. A gente precisa realmente, né, se unir para que a gente vença do PT, caso contrário, as consequências são terríveis. São mais 3 indicados ao STF pelo Lula, você tem mais 4 anos de quebra de estatal, de aumento de imposto, de monitoramento do PIX para fins, né, de arrecadação, você tem um sucateamento, né, da segurança pública, nunca se investiu tão pouco, né, em segurança pública como nesse governo do Lula, você tem aí o agro sofrendo a rodo, tem um pessoal lá do SOS Rio Grande do Sul que está penando, toda semana vão lá no Congresso pedindo atenção, porque o governo não dá atenção para eles, mesmo depois, né, das calamidades que aconteceram ali no estado. Então, assim, e aí? A gente vai fazer o quê? Eu nasci em 96. A maioria da minha vida foi governada pelo PT. E olha a merda que tá o Brasil. A gente não está sendo um exemplo pro mundo para nada. Você está me entendendo? Para nada. E isso é resultado de quem? Isso é culpa de quem? Eu já fui presidente da República? Eu não fui. Algum deputado aí já foi? Não foi. Então, assim, a gente teve 4 anos, cara, de Jair Bolsonaro, que teve pegando, né, uma pandemia que o mundo inteiro não sabia como controlar. Tivemos aumento, né, aí do lucro, né, digamos assim, né, das estatais. A gente não teve uma invasão, né, do MST. Nós tivemos ministros, né, gabaritados, capacitados, como, né, o Paulo Guedes. Então, assim, olha a diferença, cara. E sobre a segunda parte que você disse a respeito dessas questões, né, no sentido da união da direita, cara, mais uma vez, eu não perco tempo em briga, eu não perco tempo, sabe, querendo alfinetar ninguém, querendo falar de alguém, sabe? A esposa do Bolsonaro me elogiou aí diversas vezes, agradeço muito, Michele, por isso,
O próprio Bolsonaro, a última vez que eu conversei com ele, né, foi um dia antes de ser preso, ele deixou muito claro ali também, me agradeceu, falou que eu tive uma decisão, né, humilde, né, de não concorrer ao governo de Minas, enfim. Então, o que eu sinto é que tem uma galerinha que daqui a pouco vai acusar o Bolsonaro de ser traidor dele mesmo. Porque eles se dizem mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. E assim, muito disso fica numa bolha no Twitter. Tem pessoas, né, que usam isso para ganhar like, para poder, né, ter mais audiência em programa. E a gente sabe disso, cara. Então as pessoas estão atentas. Tem gente que não citou, por exemplo, o que aconteceu, ou se citou, né, citou de uma forma meio que, né, tampando assim o nariz. As pessoas estão vendo, cara. Não preciso provar isso. Eu só preciso fazer o que é certo e as pessoas vão ver.